O pecado é um devorador de tempo, já disse Jonathan Edwards. Guarde essa frase. Como que o pecado devora o nosso tempo e por que se preocupar com o tempo sendo devorado? Primeiro, porque o tempo é o bem mais precioso que Deus nos deu aqui na Terra. Não é dinheiro, não são bens materiais, não são bens imóveis, não são carros, não são nada, é o tempo. A Bíblia diz para nós aprendermos a remir o tempo, aproveitar o tempo, que os dias são maus, porque não podemos gloriar do tempo, não podemos gloriar daquilo que não temos, que é o dia de amanhã. Nós não sabemos quanto tempo temos, sabemos que temos pouco, mas não quão pouco temos. Então a Bíblia diz para nós vivermos hoje o Evangelho, viver e praticar e amar a Cristo hoje como se fosse o nosso último dia, não de forma irresponsável, mas como se tivéssemos que prestar contas a Deus ainda hoje, aproveitando o nosso tempo. Mas o pecado rouba isso. E o primeiro pecado que rouba o nosso tempo dessa série de meditações bíblicas é o pecado da falta de perdão. Quando eu e você não perdoamos a quem nos tem ofendido, esse pecado devora o nosso tempo. Primeiro, o nosso tempo com Deus, porque pessoas amarguradas, ressentidas, não tem como manter comunhão com Deus. Se nós estamos em pecado, nós precisamos confessar o nosso pecado. Mateus 6,15 diz: se porém não perdoardes os homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós oramos a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Como que você e eu temos perdoado a quem nos tem ofendido? Como que você tem perdoado a sua esposa, ou a esposa, o marido, os pais, os filhos, os pais, amigos, irmãos de sangue, irmãos na igreja? Como que você tem praticado perdão? Você exige uma retratação? Você exige um reparo? Foi assim que Deus exigiu de você? Foi assim que Deus exigiu de mim para que Ele me perdoasse? Não. O perdão de Deus é incondicional. Como cristão, eu sou obrigado a perdoar as pessoas. Eu sou obrigado a falar: eu te perdoo, meu irmão. Eu não tenho direito de guardar ressentimento e amargura. Eu luto contra isso como vocês. Mas eu estou falando de um alvo de Deus para nós. O pecado da falta de perdão, ele rouba o nosso tempo porque ele alimenta pensamentos que consomem energia. A pessoa amargurada, ela fica gastando todo o seu tempo em forma de vingança, de retribuição, de devolver o mal, de dar um jeito de prejudicar a pessoa também, de falar mal dela para alguém, de criar alguma situação para mostrar que ela está ofendida com a pessoa. Então isso consome o tempo dela, tempo nos pensamentos, tempo nos projetos. E enquanto isso consome esse tempo, rouba dela o tempo com Deus, o tempo de comunhão. O pecado da falta de perdão também, ele gera relacionamentos quebrados. Eu não tenho como, toda vez que eu vou ler a Bíblia, que eu vou orar, aquilo vem no meu coração. Aí eu tento maquiar, eu tento empurrar para debaixo do tapete essa sujeira, mas não tem como. E aí eu começo a evitar as pessoas, problemas muitas vezes dentro do próprio lar, maridos e esposas que não se perdoam como Deus os perdoou, estão vivendo uma catástrofe dentro de casa, filhos com pais, amigos na igreja, enfim. O perdão consome todo o nosso tempo, que a Bíblia diz para nós seguirmos a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então pense como a falta de perdão rouba o seu tempo com Deus e com as pessoas, o seu tempo de vida que Deus deu. Para você viver todos os dias alegre, com o coração alegre, com o coração voltado para o Senhor, desfrutando dessa vida que Deus deu, sempre sob a cosmovisão, a ótica cristã. Mas o pecado rouba disso. O pecado da falta de perdão faz você viver em torno dessa ofensa e você viver em torno dessa pessoa que você quer prejudicar. Já se disse, essa frase não é minha, que quando nós não perdoamos alguém, nós carregamos um defunto abraçado na nossa frente. Aonde nós vamos, aquilo está apodrecendo junto com a gente. Esse é um coração que não perdoa. Como está o seu coração de Deus? Você já perdoou quem te ofendeu? Mas não é da boca para fora. Você já perdoou de verdade? Peça graça para Deus, e eu também tenho que fazer isso, porque em nós não habita esse poder. É unicamente pela graça de Deus, e Ele nos capacita, porque Ele mesmo fez isso conosco. Que Deus nos abençoe.